Bem, agora vamos tratar das intersecções, dentro do método das projeções cotadas. As intersecções possíveis são intersecção entre retas, que é o caso de retas concorrentes, que já foi estudado, a intersecção entre planos, vamos estudar agora, e a intersecção entre reta e plano, também chamada de traço de reta em plano, vamos estudar agora. A intersecção entre planos é bastante utilizada na determinação de seção planas em poliedros, no projeto determinação de rampas de acesso, determinação de plataformas e taludes de corte e aterro e o estudo e determinação de coberturas. Nós vamos utilizar tabelas e a organização feita por Daniel Guimarães em seu livro Método das Projeções Cotadas. Então, essa primeira tabela que ele traz organiza todas as possibilidades de intersecção entre planos, né? Então, ele vai fazendo plano vertical com plano vertical, plano horizontal com plano vertical e assim por diante. Vamos analisar aqui as determinações mais fáceis e mais diretas, começando pela 6. Intersecção entre plano vertical e plano vertical. Vejam aqui no espaço. É a reta vertical cuja projeção é coincidente com o ponto de intersecção dos traços dos planos. Então, ilustrando esta ideia. Estão vendo aqui no espaço dois planos verticais se interseccionando, a reta de intersecção, que só pode ser uma vertical, e aqui na épora, né, quando ele fala que a projeção dessa reta de intersecção é coincidente com o ponto de intersecção dos traços dos planos. Então, é só ver onde os traços dos planos se cruzam. O caso número 5, intersecção entre plano horizontal e plano vertical, também é bastante simples. O que o autor escreve? É a reta horizontal de mesma cota do plano horizontal e projeção coincidente com o traço do plano vertical. Então, ele está descrevendo o que acontece aqui em épora, né? A reta de intersecção é esta aqui. Ela vai ter a mesma cota deste plano horizontal e a sua projeção, a projeção da reta de intersecção, vai estar coincidente com o traço do plano vertical, né? Que é justamente isso aqui. Vocês lembram que o traço do plano vertical é a intersecção dele com o plano horizontal de projeção. Caso 4. Intersecção de um plano horizontal com outro plano horizontal. Ora, isso é impossível, né? Como mostramos aqui no espaço. Os planos sempre serão paralelos e, portanto, a reta de intersecção é imprópria. Intersecção agora de um plano genérico com um plano horizontal. Aqui está mostrando no espaço a intersecção de um plano genérico com um plano horizontal. Ora, essa reta de intersecção é a própria horizontal do plano genérico que tem a mesma cota, né? Então, a horizontal do plano genérico que tiver a mesma cota deste plano horizontal será a reta de intersecção entre eles, que, obviamente, é uma reta horizontal. Agora, um caso que já precisa de um pouquinho mais de determinação é a intersecção de um plano genérico com um plano vertical. Vejam aqui ilustrado no espaço, né? O plano genérico aqui em azul, com a sua reta de maior declive, as suas horizontais, e aqui o plano vertical em amarelo. A determinação é bastante simples, não é? Porque o que se vai fazer? A reta de intersecção, ela estará, como todas as retas que pertencem a um plano vertical, estará dentro do traço do plano vertical. Será uma reta genérica, né? Vejam que esta reta de intersecção será uma reta genérica. E como vamos determiná-la? Vamos estender as retas horizontais do plano genérico, sabendo já as suas cotas, porque quando temos a escala de declive do plano genérico, é fácil saber as cotas das horizontais. E aqui nós vamos ver as cotas dessa reta de intersecção. Então, está aqui a reta de intersecção, que neste caso tem os seus pontos determinados, 3, 5, 7, e a sua projeção está aqui, coincidente com o traço vertical do plano. Agora, um outro caso
de plano genérico e plano vertical se interseccionando, mas numa situação mais específica. No caso, vai ser até uma determinação ainda mais simples. Nós temos de descobrir a cota desta horizontal do plano genérico, que em projeção horizontal está coincidente com o traço vertical do plano. Então, aqui estamos fazendo um rebatimento da reta de maior declive deste plano genérico, somente para descobrirmos a cota da sua horizontal e aí determinarmos a cota da reta de intersecção. Agora, a determinação da intersecção entre um plano genérico e outro plano genérico também necessita de alguns traçados. Vejam aqui no espaço um exemplo, dois planos genéricos se interseccionando. Mas a determinação também é bastante simples, porque nós só vamos buscar os pontos onde as horizontais de mesma cota dos dois planos se encontram, né? Então, isto aqui no espaço, mostrando a reta de intersecção, e aqui em épura, se prolongou as horizontais de mesma cota dos planos, e aqui vemos, ó, onde a horizontal de cota 2 deste plano encontra a horizontal de cota 2 deste plano, temos um ponto da reta de intersecção. A horizontal de cota 4 com a horizontal de cota 4, temos um outro ponto. Poderíamos encontrar mais pontos, mas sabemos que 2 pontos bastam para a determinação de uma reta genérica, além de sua projeção, não é? Então, essa reta de intersecção será uma genérica. Temos aqui um caso bastante específico, quando existe a intersecção de um plano genérico com outro plano genérico, mas as suas escalas de maior declive são paralelas. Então, não poderíamos fazer este cruzamento de horizontais que mostramos agora há pouco, se as escalas de declive forem paralelas deste modo. Mas também graficamente é um processo bem fácil. Nós vamos unir os pontos de mesma cota aqui das retas de maior declive e no cruzamento vamos ter a localização em projeção da reta horizontal, porque aqui a intersecção desses dois planos genéricos é uma reta horizontal obrigatoriamente. Bem, através então deste processo gráfico bem simples, unindo os pontos de mesma cota das retas de maior declive, no cruzamento temos o local da projeção da reta de intersecção. E para a determinação da cota da mesma é bastante simples, né? Fazemos o rebatimento de uma dessas retas genéricas, processo que já foi bastante visto, e vamos chegar na cota desta horizontal, que aqui no caso deu 4,6. Agora vamos ver intersecção de reta e plano. Então, a partir do livro do professor Daniel Guimarães, Método das Projeções Cotadas, também vamos trazer a tabela que ele apresenta para os casos de traço de reta em plano, que ilustra e comenta todas as situações possíveis, né? Então, olha aqui, ele mostra reta vertical e plano vertical. Ora, nesse caso, a reta vertical está contida no plano, é paralela ao plano, né? Como ilustramos aqui no espaço. Então, não existe o traço, o furo desta reta neste plano. Agora, o caso de reta vertical com plano horizontal. Sim, né? Existe sempre esse traço. O ponto, né? O traço, a intersecção, possui a mesma cota que o plano horizontal, e a sua projeção coincide com a projeção da reta. É bastante óbvio. Agora, o caso do traço de reta horizontal em plano vertical, como estamos ilustrando aqui no espaço. É bem simples, né? Este traço é o ponto de intersecção das projeções de mesma cota da reta. Então, se essa horizontal aqui tem cota 10, né? O ponto vai estar aqui na projeção do traço deste plano vertical e terá cota 10. Intersecção de reta horizontal com plano horizontal. Ora, não é possível, né? Porque uma reta horizontal ou está contida num plano horizontal ou é paralela ao mesmo. Então, não existe o traço de reta em plano neste caso. Traço de reta horizontal em plano genérico. Ilustrando aqui no espaço a situação.
é o ponto de intersecção entre a reta e a horizontal de mesma cota do plano. Então, é bastante simples de verificarmos, né? Se soubermos aqui que esta reta tem, por exemplo, cota 2, nós acharemos onde está a horizontal de cota 2 do plano, né? E na intersecção entre essas duas retas, ou seja, a horizontal de cota 2 e a horizontal que estamos trabalhando de cota 2, este será o ponto de intersecção. E outro caso aqui de intersecção de uma reta genérica com um plano horizontal. Ponto da reta de mesma cota do plano. Então, aqui, por exemplo, se esse plano tem cota 20, né, teremos de determinar nesta reta genérica onde está o ponto da mesma de cota 20, e este ponto será o traço desta reta neste plano. Agora, este caso aqui da intersecção de reta vertical com plano genérico, que estamos demonstrando aqui no espaço e trazemos a figura do professor Daniel Guimarães em Épora, necessita de um pouco mais de determinação. Mas essa determinação também é bastante simples, porque o que vamos fazer? Aqui temos, então, a projeção da reta genérica, que é um ponto, e aqui temos o plano genérico representado pela sua reta de maior declive. Nós simplesmente vamos prolongar as horizontais do plano, né? E vamos ver qual horizontal passa pela projeção da reta vertical, né? Esta horizontal é que trará a cota do traço ou do ponto de intersecção, né? Se este ponto não estivesse aqui numa horizontal de cota inteira, como o caso que está sendo ilustrado, sem problemas, traçaríamos uma outra horizontal e descobriríamos pelo rebatimento da reta de maior declive deste plano qual é a cota da horizontal. E agora, o caso da intersecção de uma reta genérica com um plano vertical. Também necessita determinação, mas é uma determinação também bem simples, né? Vejam aqui no espaço o caso de um plano vertical, o traço dele aqui em Épora está aqui representado, ó, e uma reta genérica que o está seccionando. Ora, nós vamos simplesmente verificar aqui na projeção o ponto de intersecção, a projeção do ponto de intersecção está aqui, né? Porque todo elemento que pertence a um plano vertical tem a sua projeção horizontal no traço deste plano. E agora basta determinarmos que cota tem este ponto através da reta genérica. Não é? Então, por algum dos processos que aprendemos na determinação de pontos da reta genérica, vamos achar o valor desta cota, que aqui neste caso deu 10. Agora, nós vamos mostrar o caso da intersecção de reta genérica e plano genérico, que é um caso que já necessita uma maior determinação. O Daniel Guimarães mostra muito bem num passo a passo em Épora, e se pudermos comparar com a sua figura no espaço, fica bastante fácil de compreender. Então, vejam aqui no espaço a reta R em azul, aqui em Épora na mesma cor, e o plano alfa aqui na Épora representado pela sua reta de maior declive. Nós temos de achar este furo da reta R no plano alfa, que é um ponto, obviamente, mas para acharmos isto aí, primeiro nós vamos ter de achar a reta de intersecção entre um plano que vamos conduzir, passar pela reta R, e o plano alfa. Por quê? Aí vamos achar a reta de intersecção entre este plano que conduzimos pela reta R, aqui chamado de beta, e o plano alfa, e vamos achar onde a reta R encontra esta reta de intersecção. E este ponto de encontro será o traço da reta R no plano alfa. Então, vamos ver no passo a passo. Primeiro procedimento, então, vamos conduzir, passar pela reta R um plano qualquer. Este plano pode ser qualquer plano que possa conter esta reta R. Então, vejam que aqui o professor Daniel Guimarães passou um plano genérico e começou conduzindo, desenhando as horizontais deste plano genérico por dois pontos desta reta R, que foram os pontos de cota 0 e de cota 6.
né? Por que ele escolheu estes pontos? Porque ele já percebeu que, de acordo com o plano genérico, a porção que ele tinha aqui dentro da folha, a cota 0 e a cota 6 iam se cruzar com as horizontais do plano. Agora, é uma direção qualquer, mas já tem uma intenção aqui. Vocês vão ver que ele traçou essas horizontais numa direção em que elas vão acabar cruzando com as horizontais deste plano genérico. Vamos ver. Depois, então, ele traçou as horizontais do plano genérico alfa, não é? E viu a reta de intersecção entre os dois planos, o que ele tinha conduzido pela reta R, chamado de beta, e o plano alfa. Então, viu que a horizontal de cota 0 do plano beta se cruza com a horizontal de cota 0 do plano alfa aqui. Então, dá um ponto da reta de intersecção. A horizontal de cota 6 do plano alfa se cruza com a horizontal de cota 6 do plano beta neste ponto. Então, aqui dá outro ponto da reta de intersecção. Então, deste modo, ficou determinada a reta em vermelho, ó. Vejam aqui no espaço, que é a reta de intersecção entre o plano beta e o plano alfa. Agora, como vamos determinar o traço de R em alfa? Justamente onde a reta R encontra esta reta de intersecção, que é um ponto. Ora, aqui na épura, é possível de ver que a reta R, que é uma genérica, vai encontrar a reta de intersecção, que é outra genérica, em um ponto, que justamente teve a cota 3. Então, o traço da reta R no plano alfa é um ponto de cota 3, que aqui está localizado. Se esse cruzamento desse num ponto de outra cota quebrada, bastaria se determinar este ponto por um dos processos já vistos. Então, tenham um bom estudo e recomendamos que vocês consultem este livro, cujo link na biblioteca da Universidade Federal já disponibilizamos na disciplina desde o início do estudo deste método.